Para você que anda super feliz aí com a democracia relativa, saiba que Janjo, num pronunciamento hoje, ameaçou a propriedade privada, agora de terrenos e prédios abandonados. Ele tentou dar uma mesclada ali com prédios e terrenos do INSS, mas falou também em prédios e terrenos de terceiros, de particulares. A gente vai comentar também alguns assuntos que vieram à tona ainda em relação à fala do ministro Barroso, que inclusive já deu algumas declarações, duas mais especificamente, só que as duas, uma não bate com a outra. E, no final de tudo, é tudo muito pior do que nós podíamos imaginar. Tem algumas considerações de pessoas que eu julgo importante, que, inclusive, eu concordo muito com o pensamento e eu quero compartilhar com vocês. Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, que ajuda pra caramba o canal, o compartilhamento lá nas redes de Telegram e Zap Zap. E se você é novo por aqui, um bom negócio para você ter dor de cabeça e azia todo dia é você se inscrever e ativar o sininho. Ai, Valéria, mas ter dor de cabeça é bom? Não, mas, meu filho, nem sempre a verdade é doce. Mas eu te garanto que ela é necessária. Vamos começar falando do Ramagem, né? O delegado Ramagem, que é deputado federal, ele disse o seguinte, ó: o princípio republicano construção histórica exige que o desempenho da atividade política requer eleição direta em mandato, diferente da investidura de um ministro do STF. O ministro Barroso, com sua fala em um congresso autodeclarado como encontro político, infringiu diversas normas incompatíveis a um membro da Suprema Corte. Constituição Federal, artigo 95, parágrafo 3º, vedação de atividade político-partidária. Código de Ética da Magistratura, CNJ, artigo 7º, vedação de atividade político-partidária. A LOMA, LC, número 35 de 79, artigos 26C e 36, terceiro, aplicação de penalidade administrativa e suspeição no julgamento da inelegibilidade de Bolsonaro no STF. Lei 1079 de 1950, artigo 39.3, responsabilidade / impeachment. O direito de ação e representação serão exercidos buscando responsabilização. Eu realmente espero que, com todo esse arcabouço de leis que provam que o ministro Barroso anda se comportando de uma forma não muito republicana, realmente seja usado e seja respeitado. E aí o Barrosão, acuado, que nem só, ele disse finalmente que não quis ofender 58 milhões de eleitores, mas eu não sei a sua opinião. Na minha opinião, como partícipe de uma, né, desses 58 milhões de eleitores, para mim, o que Barroso disse hoje, primeiro, que não junta Lé com Cré não faz o menor sentido. Segundo, que para mim é tarde demais. Vamos dar uma olhadinha na Revista Oeste, que a gente vai ver que houve, gente, duas declarações, tá? Então, ele falou, né, do extremismo golpista, numa nota oficial publicada hoje. Ele disse que a sua fala, na verdade, se referia ao extremismo golpista e violento que se manifestou, né, no dia 8 de janeiro. Essa foi a primeira justificativa, a primeira declaração. E ele disse o quê? Que aqueles atos de depredação que aconteceram na Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro corresponde a uma minoria. Que bom que ele sabe que é uma minoria, mas é uma minoria do Brasil ou é uma minoria da totalidade de pessoas que estavam lá? Uma boa pergunta. E aí, na segunda declaração, ele diz, abro aspas para o ministro, jamais pretendi ofender os 58 milhões de eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro, nem criticar uma visão de mundo conservadora e democrática, que é perfeitamente legítima, continuou o ministro. Tenho o maior respeito por todos os eleitores e por todos os políticos democratas, sejam eles conservadores, liberais ou progressistas. Fecho aspas. Eu não sei você, mas eu tenho a sensação de que isso não condiz com a realidade que nós estamos vivendo e você vai ter uma noção mais clara a respeito disso já já. A declaração oficial de Barroso acontece poucas horas depois do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dizer, né, que condena, sim, as falas no evento da Uni e que, sim, ele até está disposto a pautar um pedido de impeachment, porém, ele reconhece que uma retratação e cuidar disso não é competência do Senado, não, tá?
Pacheco qualificou a declaração dele como inadequada, inoportuna e feliz. Abro aspas para o boneco de Olinda lá. A arena política se resolve com manifestações políticas e com a ação dos sujeitos políticos. O ministro do STF deve se ater ao seu cumprimento constitucional, que é julgar aquilo que lhe é demandado. Fecho aspas. E eu ainda acrescento que um juiz só deve se pronunciar dentro dos autos, né? Com tudo isso, a oposição quer impeachment. A última vez que eu dei uma olhada, já são mais de 50 assinaturas no Senado para o impeachment de Pacheco. Mas tudo isso, gente, é muito pior do que nós imaginávamos. O Leandro Russo chamou a atenção do seguinte, ó. Quando disse, entre aspas, citando Barroso, nós derrotamos o bolsonarismo, Barroso estava ao lado do comunista Flávio Dino, aliado de primeira hora de Lula, desde sempre, e atual ministro da Justiça em seu governo. Vou mostrar aqui para vocês, sem o áudio, que vocês já conhecem a fala, mas para vocês verem o Flávio Dino ali do lado, concordando com tudo que Barroso estava falando. Pela discordância e pela concordância, não. É assim, ó. Se você não assistiu a minha participação hoje na bancada do Ligando os Pontos, junto com o Ítalo Lorenzon, nós, inclusive, comentamos sobre isso. O bolsonarismo, como ele disse, não é uma oposição a ser respeitada. A oposição que eles, entre muitas aspas, respeitam, parece que é apenas aqueles que brigam por cargo, por posicionamento dentro da mesma esquerda, dentro dos mesmos liberaloides. São um time que brigam apenas por posição no mesmo espectro político, porque, como vocês viram, o próprio Barroso disse que, junto com outros comunistas, derrotou o bolsonarismo. Então, o bolsonarismo não é algo, uma oposição que mereça ou que deva ser respeitada, pelo menos é isso que eu entendo. Você pode deixar a sua opinião aí, inclusive discordando de mim. E aí vamos continuar vendo as expressões do ministro Flávio Dino. Ah lá. Quando ele diz nós derrotamos o bolsonarismo, Flávio Dino começa a aplaudir. Manifestação livre de todas as pessoas, só a esquerda. Dentro do mesmo espectro político, pode manifestação de qualquer espécie. E eu provo isso a vocês, tá? O Ed Raposo, ele faz uma pergunta interessante. O Ed Raposo pergunta para o ministro Barroso: quando o cidadão comum terá esse mesmo direito, o de explicar o que quis dizer antes de ser censurado, preso, condenado, ter as suas contas bloqueadas, como, por exemplo, é o caso do Rodrigo Constantino, do Paulo Figueiredo, do próprio Ed Raposo, e eu posso ir muito mais longe. A gente pode falar do Oswaldo Eustáquio, mas, primariamente, a gente pode falar de Terça Livre, Alan dos Santos, Ítalo Lorenzon, todos os funcionários do Terça Livre, próprio Fiuza. E aí? Quando que cidadãos brasileiros pagadores de impostos terão o mesmo direito que o ministro Roberto Barroso? É só uma pergunta, você pode deixar a resposta para mim. O Flávio Dino, ele disse, no mesmo evento, gente, olha como a coisa é grave. Ele disse no mesmo evento que ele quer regular as redes sociais por causa das ideias da direita. E aí eu gostaria que houvesse uma acariação entre os organizadores do evento da Uni, como o Flávio Dino, junto com o Luiz Roberto Barroso. Por quê, gente? Porque o pessoal da Uni não estava ali para se manifestar politicamente, não era um congresso político. Aí depois o Barroso tem uma fala dessa, depois ele justifica dizendo que o pessoal foi derrotado pelo voto, e não, eu estava me referindo ao 8 de janeiro. Quer dizer, uma coisa não liga com outra, e você, que é um idiota perfeito, pode colocar o nariz de palhaço, todo o circo está garantido, você tem que simplesmente aceitar, porque, de repente, se você se levanta contra e diz, olha, desculpa, eu estou cansado de assinar atestado de otário, você está me fazendo de palhaço, é capaz que você seja preso. No mesmo evento,
Flávio Dino diz, depois do Barroso defender que lutou por tanta democracia, por tanta liberdade, concordante e discordante, Flávio Dino diz que ele quer regular as redes por causa das ideias da direita. Eu achei que ele quisesse regular as redes por causa da segurança das criancinhas nas escolas. Vocês lembram disso? Vocês lembram que o PL 2630 é todo trabalhado na segurança das criancinhas nas escolas? Que o PL 2630 tem expoentes que acusam a todos os que querem exprimir a sua própria opinião de que as pessoas não podem ter liberdade de expressão para cometer crimes? Ideias da direita, ele quis dizer o quê? Sobre o que exatamente ele estava falando? Havia uma consonância entre o que o ministro Roberto Barroso falou e o que o Flávio Dino falou? É verdade que nós temos mesmo uma democracia pujante? É verdade que todo mundo tem realmente liberdade de expressão? O Ed Raposo acha que não. Eu poderia citar aqui pelo menos mais 60, 70 brasileiros que tiveram sua liberdade de expressão censurada. E quase 2.000 brasileiros, né, que tiveram a sua liberdade física mesmo retirada. Na minha humilde opinião, para mim, isso não é uma democracia. Mas se você pensa que resolvendo esse problema do Barroso está tudo bem, não, gente, não está tudo bem. E, de novo, Érica Cocaiva recebeu os flashes aqui deste programa junto com o Janjo. Olha o que ela falou, que hoje o presidente Lula oficial sancionou o novo Minha Casa Minha Vida e foi enfático ao dizer que terrenos ou imóveis ociosos, prestem atenção, terrenos ou imóveis ociosos irão virar moradia popular. Confira primeiro as melhorias no programa. A faixa de renda foi aumentada. Quem ganha até R$ 8.000 também vai poder pleitear o novo Minha Casa Minha Vida. A estrutura terá um aumento na área mínima das unidades e varandas, janelas venezianas nos quartos, tubulações para a rede de internet possibilitando instalações, bicicletário, bibliotecas, eu imagino, né, o tipo de coleção de livros que terá dentro dessas bibliotecas, e equipamentos para práticas esportivas nos conjuntos, entre outras melhorias. Diz ela que é o Brasil no rumo certo. Para você não dizer, não vir aqui no meu canal dizer que eu estou falando fake news, eu vou passar a fala do Janjo. Prepara o sal de fruta, vamos lá. Os prefeitos do estado têm que ver se tem terreno mais barato, terreno mais próximo do centro desenvolvido, prédios abandonados, terrenos da União. Nós vamos ter que transformar isso em coisas habitacionais. A quantidade de terreno que existe abandonado nas grandes regiões, a quantidade de prédio da União, só o INSS tem 3.000 casas e terrenos, prédios. Por que isso fica na mão do INSS? Por que a gente não distribui isso para o povo, sabe? Faz as mudanças que tiver que fazer, ao invés de levar o povo para morar 20 quilômetros da cidade, do centro da cidade, leva o povo onde já tem asfalto, já tem escola, já tem energia elétrica, já tem asfalto, já tem linha de ônibus. É apenas a gente fazer aquilo que é óbvio. Então, nós temos aí uma fala do senhor ilustríssimo presidente do Brasil dizendo que o buraco vai ficar mais embaixo. Se você, por exemplo, é dono de um terreno ou de um prédio, entre muitas aspas, abandonado, porque às vezes você não conseguiu alugar porque o prédio está com problema de documentação, ou então está em inventário, e aí o seu imóvel está lá parado, mas o imóvel não é seu, você não pagou por ele, você não tem a documentação dele. Como nós temos aí uma relativização da democracia, do país, de eleições, de liberdade de expressão, cuidado. De repente, os seus imóveis também podem ter um olhar relativizado e serem encarados como abandonados. E, neste caso, o Janjo, que está muito interessado com o pobre,
a ponto de aumentar a renda do acesso à Minha Casa Minha Vida para R$ 8.000, de certo ele já deve estar prevendo que logo, logo, R$ 8.000 de salário de renda não vai dar para comprar nada, mas enfim. Ele vai querer o seu imóvel. E aí ele deu uma temperadinha, né? Vocês viram? Uma passadinha breve de pano, dizendo que imóveis do INSS. Mas depois ele falou que tinha muito imóvel parado, abandonado, perto dos grandes centros. Eu acho que é um péssimo encerramento de quinta-feira, mas é o que temos para hoje. Meu amigo, eu estou quase montando um canal secreto, fechado, para poder comentar com vocês qual a saída do Brasil, porque, enfim, não está mole, não. O que eu sei, na verdade, é que os nossos filhos e netos precisam de nós. Se você é como eu e não tem como sair do Brasil, a gente precisa ficar junto. Eu conto com você. Peço seu like, seu compartilhamento, seu comentário aqui, já estarei com vocês. Se você gosta do meu trabalho, uma boa maneira de você promover o nosso encontro, né, a continuidade disso, é se tornando um apoiador recorrente. Aqui tem um Pix, fiz um Pix facinho, doar para valéria@gmail.com, do mesmo jeito que está aqui, eu vou deixar no comentário fixado. Na descrição tem 2 contas bancárias para você que não fez o Pix por qualquer motivo, e tem também uma conta no PayPal, caso você esteja fora do Brasil. É isso. Amanhã é sexta e a gente se vê. Já.